novo aluno, como é que vocês estão? Então hoje nós vamos para a segunda aula referente a mais um novo ciclo, lá aqueles ciclos biogeoquímicos que nós já vamos estudando aí ao longo do ano. A gente estudou o ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e agora a gente vai estudar um ciclo tão importante quanto, de uma forma resumida, o ciclo do nitrogênio. Bom, então o gás nitrogênio, o N2, é o que maior compõe a atmosfera, ou seja, o ar que nós estamos aqui respirando contém a maior parte de nitrogênio e não de oxigênio. Porém, o que acontece? A maioria dos seres vivos, esse tipo de gás não favorece e não é utilizado na respiração. Então, esse ciclo ele precisa acontecer de uma outra forma e não igual nós vimos lá no ciclo do oxigênio, que constantemente ele está sendo renovado, principalmente através lá da questão da nossa respiração e da fotossíntese. Então, ela precisa acontecer de outra forma. Como que ele circula pela natureza para formar o ciclo? Através de fatores abióticos, lembram lá o termo, aqueles componentes da natureza que não têm vida, como ar, solo e água. Bom, eu trouxe uma imagem aqui para vocês observarem do ciclo, mais simplificada. Vocês conseguem observar aí de uma forma geral toda a participação, como que ocorre. E eu coloquei de uma forma bem simplificada para vocês aqui as 4 etapas que acontece o ciclo do nitrogênio. 4 etapas porque a terceira aqui eu unifiquei, acontece simultaneamente, terceira e quarta etapa, certo? Então, primeiro, como acontece? A fixação. Uma vez que ele não circula pela questão da fixação da respiração dos seres vivos, eles precisam ter uma outra forma, esse elemento precisa ter uma outra forma de se fixar na natureza. Como? É quando a gente tem o nitrogênio se transformando em amônia e nitrato, principalmente no solo. Então são vários fatores aqui, inclusive chuvas, tempestades, que acontecem favorecendo essa questão, precisa fixar no meio, certo? Quando acontece fixação, eu tenho o que nós chamamos da segunda etapa, que é a amonização. Não se preocupem com fórmulas. Claro que a gente sabe que o gás nitrogênio tem esse símbolo aqui, mas essa questão da amônia, nitrato, nitrito, não se preocupem por enquanto. A partir do ano que vem, quando nós tivermos química, a gente vai detalhar melhor isso daí, vocês já vão se apropriar do nome com a fórmula, tá? Então a amonização acontece quando a amônia, proveniente de vários processos que acontecem na natureza, principalmente no solo, até mesmo a eliminação da urina de animais, dos seres vivos no solo. Então ele precisa acontecer o quê? Esse ciclo acontece a nível do solo, grande parte dele. Aí essa amônia ela vai se misturar com a água, por isso que eu falei que aqui entra a questão lá dos fatores abióticos, juntamente com fenômenos naturais, como a chuva. E aí forma o que nós chamamos de hidróxido de amônio. A partir disso entra a atuação das bactérias. Eu não coloquei aqui as espécies porque eu fiz para vocês um resumo. São basicamente 2 tipos de bactérias que são provenientes principalmente, ficam nas raízes de plantas leguminosas. E aí a gente tem as 2 espécies aí que vocês encontram na apostila, que vai acontecer a nitrificação, em que parte do amônio é convertido por um tipo específico de bactéria em nitritos, que ele é muito importante para a natureza, e a outra parte em nitratos. É claro que aqui a gente está falando de fórmulas diferentes. A partir disso vai acontecer o quê? A desnitrificação, ou seja, o momento que depois desse ciclo o nitrogênio volta para a atmosfera. De que forma? As bactérias liberam nitrogênio, uma vez que parte desse nitrato as bactérias vão tirar o nitrito. Então elas vão utilizar ali no solo algumas propriedades que for formado do nitrito, mas o nitrogênio ele é liberado para a atmosfera novamente. Por isso que a gente chama de ciclo, porque ele passa
simultaneamente por essas 4 fases, principalmente a nível do solo. Então vejam como os fatores abióticos, em conjunto com os seres vivos, eles precisam dessa interação, certo? E aí o nitrogênio consegue parte dele ser devolvido para a natureza. Veja que interessante, a nível do solo, devolve para a atmosfera. E eu coloquei aqui um ponto bem importante, a importância ecológica desse ciclo e principalmente do nitrogênio para a atmosfera, para a agricultura e a associação com as bactérias, que a gente chama de mutualismo, certo? As raízes das plantas leguminosas, juntamente com as bactérias, em contato com o nitrito, vai realizar todo esse processo. Então, assim, é uma interdependência muito grande e ecologicamente falando também. Mas, como a gente sabe, o homem, todas as atividades humanas, algumas em específicas, vêm ao longo do tempo interferindo todo o processo da natureza, inclusive os ciclos, não só o ciclo do nitrogênio, mas a gente já tinha visto também que do carbono e do oxigênio também. Então, a atividade de hoje, além de vocês interpretarem o desenho, colocando lá as etapas que está acontecendo, vocês vão no caderno colocar qual